Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já acompanha os nossos vídeos sabe que nós temos o costume de passar 10 minutos neste vídeo aprendendo sobre a Palavra de Deus, meditando, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais para que esse conhecimento ele possa trazer liberdade para nós. A palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus traz libertação para nós. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos, né? Já temos lá mais de 100 vídeos disponíveis, todos eles assim, de 10 minutos, muito prático, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. E como eu sempre falo, né? Mais do que nós aprendermos hoje, o mais importante é nós colocarmos em prática, para que nós possamos sim ser bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que ouve e as pratica a palavra de Deus. E eu quero que você que está com a sua Bíblia, se você quiser abrir no livro de Ezequiel, capítulo 18, você que ouve apenas esse áudio, né, não consegue assistir o vídeo, não tem problema, né? A palavra de Deus ela tem um poder de, caso ela encontre uma terra fértil, ela tem esse poder, né, de germinar, de crescer, de dar frutos. Então, o mais importante é você abrir os seus ouvidos e preparar o seu coração para receber essa palavra. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejarei eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e então viva. E aí no 31 diz, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Porém, convertei-vos para que vivei. Aqui o Senhor Deus estava falando através do profeta Ezequiel para o povo de Israel. Este povo, ele estava cativo, eles tinham sido levados, né, estavam prisioneiros, vivendo em uma terra estranha, com costumes estranhos, de forma que o Senhor havia já avisado eles de que se eles não permanecessem nas leis e nos mandamentos, nos estatutos do Senhor, se eles continuassem transgredindo a lei do Senhor, eles iriam então ser cativos. E isso aconteceu. E aqui o Senhor está dizendo através do profeta que ele não tem prazer em que nenhuma pessoa, né, aqui no caso ele chama ímpio, na morte de uma pessoa que seja ímpia. O que é uma pessoa ímpio? É uma pessoa que ela é totalmente contrária aos preceitos de Deus, né? Uma pessoa que anda totalmente ao contrário do que é a palavra de Deus. É uma pessoa que tem até muitas vezes raiva, ódio de Deus. Então aqui ele está falando, né? Pessoas que morram, que tenham transgredido, que tenham pecado, o Senhor não tem prazer nisso. Ele diz através do profeta. E aí ele fala o quê? Lançai todas as vossas transgressões para que vocês possam ter o quê? Um coração novo e um espírito novo. Então vocês não morrerão. Pelo contrário, vocês vão se converter, ou seja, vocês vão mudar os caminhos que vocês têm andado, têm cometido, e vocês viverão. Como eu disse, né, são palavras do próprio Deus para o seu povo, o povo de Deus. E quando eu li aqui, criai em vós um coração novo e um espírito novo, eu me lembrei daquela passagem no Novo Testamento, aonde Jesus, o próprio Jesus, agora o Filho e não o Pai, fala com Nicodemos. Então está lá em João, capítulo 3, em diante do 1, né, até o 21, é onde Jesus instrui Nicodemos acerca de um novo nascimento. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe dos judeus, né? Ele era um dos homens mais importantes da sinagoga, conhecia a Torá, que era, no caso, a Bíblia, né, o Antigo Testamento, muito bem. Praticava, sim, tudo que estava na lei. Mas ele teve um encontro com Jesus e onde Jesus disse para ele, aqui no capítulo 3, versículo 3, diz assim, Jesus respondeu e disse,
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui novamente, né, nós vemos essa questão do novo, de nascer de novo. Lá nós ouvimos um novo coração e um novo espírito. E aqui o Senhor Jesus diz para Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos, ele fica intrigado com essas palavras de Jesus. Ele diz, como pode uma pessoa nascer novamente? Acaso tem como ela entrar no ventre da sua mãe, né? E nascer novamente? Então Jesus fala todo o procedimento que deve ser feito, mas eu não quero ler com vocês isso. Eu quero ler com vocês essa parte no capítulo 17, no versículo 17, que diz assim, ó: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, lembra que o Senhor Deus falou lá, através de Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio? E aqui as palavras de Jesus é que ele foi enviado por Deus, que Deus ele amou o mundo para que o mundo pudesse ser salvo e não condenado. Então não há prazer nenhum em Deus ou no próprio Jesus de condenação de pessoas, de que pessoas não estejam, né, sendo levadas para viver uma vida eterna. Não existe isso da parte de Deus. Pelo contrário, o Senhor, ele quer que todos se salvem. Todo aquele que nele crê não será condenado, né? Mas aquele que não crê já está condenado. E quando o Senhor diz lá que o ímpio, ele transgride a lei, o Senhor diz, se converta, tenha um novo coração, tenha um novo espírito. E aqui Jesus está falando, nasça de novo, né? Leia na sua casa aí esse capítulo 3 por completo, que você verá como que nós podemos fazer para nascer de novo, né? O Jesus nos ensina isso. Então que nós possamos entender que nós precisamos sim de um nascimento, de um novo nascimento. Nós precisamos todos os dias estar com o coração voltados para o Espírito de Deus, porque o Senhor estava falando para pessoas da igreja, para o povo dele. O Senhor não estava falando aqui com pessoas que ainda não conheciam os seus caminhos. Ele estava falando sim com pessoas que estavam ali, né, declarando ser povo de Deus dentro da igreja, mas muitas vezes estava aí desviando dos caminhos do Senhor, né? Então que nós possamos ter um espírito. Eu vou falar para vocês rapidamente. Jesus respondeu, na verdade te digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor estava falando como que nós fazemos para ter o novo nascimento. Nós precisamos nascer do Espírito. O Espírito Santo, ele precisa habitar em nós para que nós possamos ser guiados por ele e através dele nos guiar, nos conduzir, nós conseguimos ter os comportamentos de obediência mediante a palavra e também temos discernimento do que o próprio Espírito quer falar conosco. Então que neste dia você possa examinar-se a si mesmo, você fazer uma oração e pedir para que o Senhor venha te mostrar se você tem sido uma nova criatura, se você já nasceu de novo, se você já nasceu da água, se você já nasceu do Espírito, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa viver com Cristo, né? Se você crê em Jesus, se você crê nas suas palavras, então certamente, né, você já é um nascido novamente, né? Você já é uma nova criatura. E essa nova criatura, ela anda na luz. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver essa nova criatura, ela anda segundo os princípios da luz, que é o próprio Jesus, e não segundo os caminhos das trevas, né? Que são aí os caminhos do mal, aquele que nos faz ser mal ou ter atitudes maus, né? Maldade no nosso coração. Mas enfim, a palavra de hoje para nós é que nós viemos aí ter um coração novo, ter um espírito novo através do novo nascimento, caminharmos com o Espírito Santo de Deus, porque a cada dia, todo dia, ele faz com que nós tenhamos uma nova oportunidade de vida, mas também com que nós refletimos como nós temos vivido esse novo dia, como nós vivemos o dia que passou. Será que nós temos examinado e temos visto o que nós temos feito de errado? O Senhor nos ensina, se converta,
peça perdão dos pecados que são perdoados, eles são esquecidos pelo Senhor. Amém? Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha. Como vocês sabem, o nosso tempo é muito curto, é só 10 minutos, então é apenas uma reflexão pequena para que você possa examinar e você possa colocar em prática nesse dia de hoje. Que Deus abençoe você, né? Encaminhe para um amigo essa mensagem e eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.